Pessoal, é... uma coisa que eu não chamei atenção para vocês, não chamei atenção a vocês, tá? Mas eu vou até colocar no Word aqui para ver se facilita, tá? E eu vou colocar aí para vocês. Eu não chamei atenção, o livro também não chama tanta atenção assim, mas na hora da atividade vocês vão sentir falta, né? Ah, vamos lá. A virtude das virtudes. Ah, vocês que assistiram Língua Inglesa, né? Vocês viram aquela parte em que eu disse virilidade, né? Ah, virtude. Olha só como os romanos eles eram machistas também nesse ponto. O ir, nada. Ah, professor, não é vir, não, é porque esse é o U romano, tá? Eles não tinham V, tá? O V só surgiu depois nas nossas línguas romanas, né? Mas o latim não tinha um V, tá? Esse ir significa pura e simplesmente homem. Mas o homem macho, tá? Ou seja, você ter virtude eram qualidades que o homem, o macho, tinha que ter. A virilidade era você se tornar macho, mostrar que era mais macho que os outros, né? Então, percebam esse detalhezinho, tá? Esse início aí nessas palavrinhas, tá? Viril, virilidade, virtude, né? Isso vem lá de Roma, lá do período latino, em que eles têm sempre essa ideia de que o homem, o macho, quando ele se torna, sei lá, acima dos seus 18 anos, ele tinha que ter isso, né? Diante da sociedade, tá? Só que a gente está aqui em ensino religioso e a gente está falando de virtude, a virtude das virtudes. Qual é a virtude das virtudes que eles estão falando? É a justiça, né? E a justiça, segundo o texto, tem vários significados, né? Tem vários significados. Definir a justiça não é fácil. Pode ser respeito às leis? Pode. Pode ser o que mais? Tem gente que acredita na justiça divina, né? Equilíbrio e respeito à igualdade. Vamos lá, equilíbrio e respeito à igualdade. Tem mais alguma coisa aqui? Igualdade entre as pessoas. Beleza. A virtude das virtudes é a justiça, mas ela se entrelaça com outras três, tá? E que o texto ele não deixa tão claro assim, mas se vocês pararem para ler e lerem com mais carinho, vocês vão perceber. Ó. Não é difícil ver como a justiça se relaciona com outras virtudes. Justiça é a principal das virtudes, mas ela se relaciona com outras. Precisamos de. Precisa do quê? Ó? Prudência.
O que é a prudência? Enxergar o justo e o não justo. Que mais? Temperança. Temperança para quê? Não deixar desviar nosso julgamento pelos nossos desejos. Não desviar nosso julgamento pelos desejos. De repente você está julgando dois colegas de sala de aula, dois meninos, aí você gosta mais de um do que do outro. Os dois erraram feio, mas você só vai julgar o outro porque você gosta mais de um. Isso é falta de temperança, né? Isso é um desvio da temperança. Você desvia através do desejo pessoal, né? Muitas vezes precisamos de coragem. Coragem o quê? Praticar a justiça e defendê-la. Não é você simplesmente colocar as leis para o público e acabou-se, não. Ou você dizer que as pessoas devem ser iguais, enfim. Você tem que ter a coragem também para defender a justiça, né? E praticá-la também. Um dia desse eu estava até conversando com a Lourinha aqui, a minha companheira, dizendo que como é curiosa essa situação de muitas vezes a família, uma família prega justiça, diz que tem que existir justiça e tal, mas quando vê um filho, por exemplo, aquele doutor Jairinho, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso também do Alexandre Nardoni, né? Que foram pais que mataram seus filhos. O Jairinho matou um enteado, né? O Alexandre Nardoni matou a própria filha, né? Como a família se fecha, não para defender a justiça. Defender a justiça seria o quê? Condenar o próprio filho. O que ela faz? Ela defende o próprio filho e vai contra a justiça. Percebem? Falta coragem. Falta coragem para defender a justiça. Porque dependendo de quem esteja sendo julgado, ela vai contra a justiça. Percebem? Então eu estou fazendo aqui esse quadrinho aqui para vocês, porque isso aqui vai ser interessante, tá? Para a atividade de vocês. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui ainda mais para ler. Vamos ver se eu leio mais um pouquinho aqui, tá? Ainda tem texto, olha. A virtude da razão. A virtude de que agora falaremos é uma das mais difíceis de explicar, pois hoje quase ninguém fala dela e seu significado até mudou. É a prudência. Olha só, o livro ele traz as 4 virtudes, diz que a justiça é a principal delas, agora ele vai explicar as outras 3. Eu acho que por hoje tá bom, né, gente? Eu acho que por hoje tá bom. Eu passo uma atividade para vocês. Aí na próxima aula a gente trabalha as 3 outras virtudes, tá? Eu não marquei a avaliação agora porque eu estou tentando elaborar uma maneira da gente
fazer a avaliação sem perder as nossas aulas, né? E não adianta eu estar marcando a avaliação da quinta-feira, que é inglês, arte e ensino religioso, sem marcar de português. Porque na semana que vem nós não teremos aula de língua portuguesa na segunda-feira, né? Porque é feriado. Não estou triste com isso, nem um pouco, tá? Mas semana que vem a gente pensa, tá? A gente pensa com carinho e a gente anuncia para vocês, tá bom? É isso. A gente dá uma pausa por aqui, tá bom? Beijo a todos.